Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Hoje eu quero falar sobre um assunto que me chama atenção a partir das Escrituras Sagradas, que dentro da teologia a gente trabalha a questão da doutrina do homem. E vamos falar um pouquinho, nesta ocasião, sobre a constituição do ser humano. O homem compõe-se de corpo e alma. É uma dupla constituição do homem. E a gente observa, portanto, uma parte que a gente chama de material e a outra parte de imaterial. A constituição do homem é mais, assim, geralmente observada na vida. É aquela divisão que ressalta logo à vista quando a gente começa a pensar a respeito da nossa própria natureza. E ainda mais, é a que se observa mais facilmente nos outros. O homem compõe-se, portanto, de corpo e alma. Algumas pessoas têm questionado essa doutrina ou ensino porque está muito, vou dizer assim, encharcado com algumas concepções mais de origem grega do que necessariamente bíblica. Naturalmente que existe uma influência helênica no pensamento cristão, porém, a gente observa que quando a Bíblia fala sobre a constituição humana no Novo Testamento e ainda no Antigo Testamento, é bom que se diga que vê o ser humano como uma unidade, não vê naquela perspectiva nossa de, digamos assim, separar o homem em corpo, alma e espírito, como se fosse três partes. Nada disto. Mas a gente precisa salientar que existe realmente o corpo. E quanto ao corpo, o que a gente pode dizer? O corpo é o instrumento, em uma terminologia bíblica, é o tabernáculo, é a oficina do espírito humano, estou me referindo. E onde é que o espírito humano reside? No corpo, de uma forma mais específica na nossa mente. O espírito humano, que a gente vai ver daqui a pouco, é o nosso próprio eu, ele está aqui residindo. E é o meio pelo qual ele se manifesta no mundo material. O corpo, portanto, é nada mais, nada menos do que o órgão dos sentidos. É o laço, vou dizer assim, que une o espírito ao universo material. É bom notar que a gente é um agente moral, ou seja, que o agente moral, na verdade, não é o corpo, senão o espírito que nele habita. O espírito, que é o nosso eu, está aqui, vou dizer assim, alojado na nossa mente, nessa massa cinzenta, como eu costumo chamar. E o que acontece? Este espírito, que é o nosso agente moral, não é necessariamente o corpo. A Bíblia fala sobre a natureza pecaminosa, mas essa natureza pecaminosa, por mais que está habitando em nós, ela vai justamente trabalhar aqui na nossa mente, justamente onde o espírito humano, o nosso eu, o ego humano, está localizado e o corpo, como eu disse, nada mais é do que uma oficina ou ainda um tabernáculo. O espírito é o agente, já o corpo é a agência. Percebeu? É o agente, isto é, o espírito que vai fazer com que a gente venha ter essa capacidade de julgar, de ponderar, de analisar, de sentir emoções, sentimentos, entre tantas outras coisas que nós fazemos. Então, o que que a gente precisa entender? Que a consciência própria, a direção própria, o poder de pensar, de querer, ou seja, estas questões estão
sempre atreladas ao espírito humano e não ao corpo propriamente dito. O corpo, ele vai sentir as impressões, mas que vêm de fora pelo corpo, ou seja, através do corpo, mas ela só vai ter, digamos assim, significado e serem reconhecidas e atendidas pelo espírito humano. Algumas pessoas acham que as escrituras apresentam o ser humano como dividido em três partes, tipo corpo, alma e espírito. Esta é uma tendência, vou dizer assim, errônea. Por causa de quê? Como eu disse, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, a questão relacionada ao homem é sempre a questão unitária, ou seja, o homem é um indivíduo. E a palavra indivíduo significa um ser indivisível. Porque quando a gente se depara conosco, nós temos um espírito que age aqui na mente, não é verdade? Há um corpo, e quando esse espírito ele deixa de estar aqui, isto é, quando nós morremos, esse espírito deixa esse tabernáculo, o que acontece? A gente até se refere que não temos mais um corpo, senão um cadáver. Ou seja, é um cadáver imóvel, sem o espírito, sem esse agente moral que é o espírito humano. E por isso a gente precisa salientar que o homem é um ser indivisível, ele não se divide. O homem, vou dizer assim, sem o espírito, ele é um ser incompleto, ou seja, o espírito, por sua vez, sem o corpo, também é incompleto, ou seja, há essa necessidade dessa parte que eu chamo de material e a parte imaterial, e essa junção vai fazer com que haja o ser humano de uma forma completa. Até porque nós sabemos que as pessoas que estão, por exemplo, com Cristo na eternidade, já com Deus, portanto, lá no céu, elas estão com o seu espírito ou alma de uma forma íntegra, na sua totalidade, porém falta-lhe o corpo. Ou seja, eles estão aguardando a ressurreição corporal. Mas quando a gente lê 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós somos informados pelo texto bíblico no tocante a algo preciosíssimo, que tem a ver com o que eu estou falando. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Ou seja, está aqui o apóstolo Paulo enfocando a totalidade. E o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a tendência das pessoas nos dias atuais? Elas pegam esta parte que diz aqui, eu vou tentar destacar, e o vosso espírito, alma e corpo, e vai dividir, viu só? Existe um espírito, existe uma alma, existe um corpo, porque aqui está dizendo. E acaba fazendo essa forma, não apenas seletiva, mas que vai desintegrar, digamos assim, o ser humano. O homem, que é um ser inteiro, completo, com seu corpo e alma, ou corpo e espírito, o homem, que é uma unidade, acaba sendo, vou dizer assim, fatiado, porque a pessoa quer provar de todas as formas que é um ser com três partes. Gente, analisa bem. O apóstolo Paulo era um judeu. Como judeu, fariseu, que era um dos grupos religiosos muito apegado a lei de Deus, a que foi dada, inclusive, a Moisés, lá no Antigo Testamento, ele não tinha, vou dizer, uma concepção
filosófica grega de um homem tripartido, ou seja, em três partes. Por mais que ele soubesse, conhecesse, vivesse diante de pessoas que tinham essas concepções, mas como judeu religioso que era, ele, em hipótese alguma, vou dizer assim, sinalizava para o homem como se fosse constituído de três partes. E quando ele coloca aqui espírito, alma e corpo, ele não está dividindo, repito, ele está enfatizando a totalidade do indivíduo. Tanto é que aqui diz que seja, e o próprio Deus de paz que você santifique completamente, completamente, totalmente, plenamente. E essa expressão que segue, espírito e alma e corpo sejam plenamente, completamente, totalmente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nesse texto, se você perguntar ao próprio texto, o apóstolo Paulo tinha a ideia de dividir o homem em três partes? A resposta é um sonoro não. Não. Ele está enfatizando aqui a totalidade, o ser humano como um todo, não de uma forma estanque, separada. Uma outra coisa que a gente precisa dizer é que existiu e existe ainda hoje essa ideia de uma tríplice divisão da natureza humana, ou seja, a parte mais elevada do homem seria o espírito, em segundo lugar, depois vem a alma e o último, o corpo. E dentro dessa linha, o espírito é o órgão da comunhão com Deus, a alma seria a sede da personalidade e o corpo o tabernáculo da alma. Dizem, portanto, que o homem é uma alma e tem um corpo e espírito. Esta ideia, porém, é errônea. As passagens citadas, geralmente em abono, para tentar mostrar que o homem é composto de três partes, que são apenas basicamente dois versículos que as pessoas vão tentar, vou dizer assim, se pautar, este e o outro texto lá, salvo engano, em Hebreus, vai mostrar o contrário, de que Paulo não estava, em hipótese alguma, querendo dividir o homem, senão enfatizar a totalidade deste. Dito isto, a gente pode dar uma olhada no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo de número 30. Vamos ver o que nos diz esse versículo, e você pode acompanhar, quer através da projeção da tela, quando não, é, na sua própria Bíblia. O que diz aqui? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ou seja, se você entender as passagens bíblicas dentro dos seus contextos, e vocês vão observar que tem uma outra, eu vou dizer assim, outro entendimento, uma outra significação. Muitas vezes, o uso destes termos é apenas para enfatizar a ideia de que o homem é contemplado no seu todo, como, por exemplo, nós vemos aqui em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Ou seja, e- não utiliza os mesmos termos que Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, mas vai dizer, ó, amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Jesus aqui não quer, vou dizer assim, enfatizar áreas distintas, mas enfatizar novamente o todo. Porque diz aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ou seja, está enfatizando essa forma plena do ser humano, não de maneira fatiada, tipo, olha, você vai ter que, ora, amar a Deus
desta forma, depois desta, e desta, e desta. Não, não é isto. Geralmente, quando os escritores sagrados faziam uso de dois termos, que são alma e espírito, eles tratavam de uma só coisa, em diferentes relações. Eles empregavam da seguinte forma, assim, de forma ordinária. O termo espírito, quando se referiam à relação da vida do homem para com Deus. E o termo alma, quando faziam referência à relação da vida do homem para com as coisas terrenas. Imagine só que eu fale assim para você que está me escutando e me vendo. A minha alma engrandece ao Senhor por conta deste vídeo. Eu estou utilizando alma de uma forma consciente, deliberada, para enfatizar a minha alegria nesse plano terreno, porque afinal de contas eu estou me realizando em transmitir alguns ensinos sobre a palavra de Deus. Agora, se eu me referir, o meu espírito engrandece ao Senhor, se regozija em Deus por este vídeo. Eu estou utilizando esse termo espírito de uma forma também deliberada, consciente, mas dizendo que a minha alegria, eu vou dizer assim, é no Senhor, é em Deus. Ou seja, nesse plano, é Deus que está nesse plano superior. Ou seja, eu estou enfatizando dois termos, utilizando de forma sinônima. São dois termos intercambiáveis. Quando eu quero, às vezes, escrever um texto, e se eu não gosto muito, e eu realmente não gosto de ficar repetindo os termos, eu vou utilizando sinônimos. Agora há pouco eu fiz uma alternância de termos, mas com o mesmo significado. Quando estava diante do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, quando fala assim, plenamente, eu utilizei completamente, totalmente. São termos diferentes, mas que são sinônimos. E, da mesma forma, a gente vai observar aqui em relação à constituição do ser humano. Os escritores vão utilizar corpo, é, é claro, se referindo à nossa parte material, sim, mas geralmente, e de uma forma ordinária, ou seja, sempre, eles vão utilizar alma e espírito alternando como sinônimos. É o que a gente encontra. E as poucas vezes, são duas apenas, que menciona esses três termos, corpo, alma, espírito, ou espírito, corpo e alma, ainda assim, a ênfase dos autores, dos dois, são na totalidade do ser humano, e não fatiando-o. Percebeu? Quer você concorde comigo ou não, mas você precisa ter uma noção destas coisas, porque vai lhe ajudar até mesmo a lidar com a Bíblia e entender você como ser humano que é. O homem, ele pode ser comparado não a uma casa de 3 andares, mas a uma casa de 2 andares. No segundo andar, a gente já está falando do segundo, não do primeiro. No segundo andar, ele, além de ter as janelas que dão para o mundo, há uma chamada clarabóia que dá acesso para o céu. É como se fosse aquela escotilha que ele abre. Tem as janelas, está no segundo andar, e ele abre a escotilha e vai, vou dizer assim, relacionar-se com Deus. A alma é a janela pela qual o homem contempla as coisas desta vida aqui na Terra. E a claraboia é o meio pela qual a mesma pessoa contempla as coisas celestiais. Nesta comparação, o andar térreo vai representar naturalmente o nosso corpo. É isto que a gente aprende quando a gente analisa não apenas dois textos
da palavra de Deus, mas os textos de uma forma geral. Ainda mais na criação do homem, encontramos tão somente duas coisas: a alma ou espírito e o corpo. Estou fazendo alusão ao livro de Gênesis. Vamos abrir aqui? Gênesis, Gênesis, isso mesmo, Gênesis. E disse, e disse Deus: produz a terra seres viventes. Deixa eu ver. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. No capítulo, nós estamos no capítulo 1. Vou aqui localizar o capítulo 2. Agora sim. Isso. Já no capítulo 2, você observe no versículo 7 o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A gente vê claramente, vou dizer assim, esse elemento que eu vou chamar de material, da qual o nosso corpo é composto, dessas substâncias que tem no pó da terra, e isto é provado cientificamente falando. E soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida. A ideia aqui, vamos apenas imaginar, é que Deus vai lá, pega lá o pó da terra, e ele vai então modelar e fazer um boneco. É um boneco de barro, porque é do pó da terra, de argila, vou dizer assim, porque a expressão é Adamar. Adam, é, que a gente se refere a Adão, mas também humanidade. E Adamar é uma referência à terra. E o homem é feito, portanto, da terra, isto é, do pó da terra. E Deus sopra nesse bonequinho barro que nós estamos visualizando, é algo imaginário, e o homem, ele passa a ter uma alma vivente? Não. E o homem torna-se alma vivente. Ou seja, a gente não vê aqui na formação do homem em Gênesis, Gênesis, até porque não é essa concepção grega, de três partes, mas sim a gente vê o corpo, Deus soprando nas narinas, e o homem ele se torna alma vivente. Então é bíblico afirmar que o homem é uma alma vivente, é um ser vivente, porque é isto que a Bíblia diz. Eu quero dar uma olhadinha rapidamente o que diz na versão, não está aqui a versão em espanhol, mas deixa eu ver. E o homem se tornou alma vivente. Deixa eu ver uma outra versão. Eu não tenho aqui a NVI. Eu queria dar uma olhadinha na NVI para ver que o homem se tornou-se alma vivente. Mas já está de bom tamanho. A gente já tem como prosseguir nesse sentido. Agora a gente precisa, vou dizer assim, dizer alguma coisa. No tocante ao corpo, a teologia tem pouco a dizer. Mas é preciso, assim, notar que, embora tenha passagem sobre a existência do universo físico, quanto à sua matéria e estrutura, o corpo ele vai se compor da mesma matéria do planeta em que vivemos. O homem é composto, portanto, do pó da Terra, a esses elementos químicos, vou dizer assim, que constituem não apenas a argila, mas a terra. Quando fala terra em si, tá bom? E a Bíblia vai ensinar, portanto, que o corpo do ser humano foi tirado do pó da terra. O corpo é pó, mas o corpo é criação de Deus. Há um ato criativo da parte do Eterno,
E quanto ao modo por que Deus o criou, nada sabemos além do que nos declaram as Escrituras Sagradas, a saber que Deus usou da matéria já existente para a sua formação. No primeiro momento da criação, não havia matéria existente e Deus cria o material existente, que veio a existir, veio à existência, portanto. Mas já com relação ao homem, ele não faz o homem do nada. Pelo contrário, ele vai pegar um material que ele já havia criado e vai, a partir daí, formar o homem. É o que nós observamos aqui. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Repito, o homem é uma alma vivente, é um ser vivente. Agora a gente pode falar rapidamente sobre a relação entre o corpo e a alma. No tocante à relação entre o corpo e a alma, ninguém saberá dar uma explicação, digamos assim, satisfatória. O que se pode dizer é que há uma relação muito íntima. Para compreender esta verdade, a gente tem que pensar nas muitas maneiras pelas quais o espírito influi sobre o corpo e o corpo sobre o espírito. Às vezes, uma só notícia desagradável é capaz de fazer com que o espírito venha mergulhar na maior tristeza, ou seja, afeta o espírito, uma notícia. A gente vê, por outro lado, que uma notícia boa enche o corpo de alegria indescritível. Já percebeu isso? E a gente vai ainda observar que há essa relação íntima, muito próxima, e que é, inclusive, objeto da psicologia, que começa com o estudo da fisiologia. A psicologia, vou dizer assim, contemporânea, pode ser que a tendência é enfatizar, vou dizer assim, corpo, alma e espírito, não de uma forma teológica ou bíblica, mas por conta da influência grega, do pensamento grego, no desenvolvimento desse assunto. Mas eu me detenho aqui, não na psicologia, mas apenas nos textos bíblicos, que fazem parte, portanto, dos testamentos, o Antigo e o Novo. E é tão íntima essa relação entre o corpo e espírito, ou corpo e alma, que muitas pessoas a que julgam serem o corpo e o espírito uma mesma coisa. Parece algo um tanto estranho, é porque as pessoas existem pessoas que não conseguem fazer uma separação devido à relação, à intimidade, está tão entrelaçado. Tipo, o ser humano sem o espírito, ele existe aqui nesse plano? Não, porque ele se torna um cadáver. E a gente vê um cadáver, o espírito não reside mais nele, fica lá imóvel, e você não diz assim, eis aqui um ser humano. Você não diz isso para o cadáver, porque você sabe que o ser humano, o homem como um todo, não está ali, naquele cadáver. O cadáver está insepulto, ou seja, alguém morreu, só faltou enterrar aquele corpo já sem vida, sem o espírito ou a alma residindo na mente deste. Agora eu vou, de uma forma mais rápida, falar um pouquinho sobre o espírito e, dessa forma, tentar, vou dizer assim, fechar essa questão no tocante à constituição humana. E nós estamos diante desse texto, Gênesis 2, versículo 7. Em se tratando do espírito, nós podemos afirmar que o espírito é também criação de Deus, porque Deus soprou nas narinas o fôlego da vida. E qual o resultado? O homem passou a ter uma alma? Não.
ele se tornou uma alma. Na Bíblia Vida Nova, que por sua vez depois veio se chamar Shed, devido a algumas implicações, mas a gente vai observar na questão dos estudos temáticos, quando se fala sobre a constituição humana, vai deixar de uma forma muito clara. É bíblica a expressão que o homem é uma alma. Ele é, de fato, uma alma vivente. O espírito é imaterial, além disto, o espírito ou a alma é invisível e ele, isto é, o espírito habita no corpo e vai agir por meio dele. Não se submete naturalmente a uma análise, digamos assim, como o corpo, porque você pode analisar o corpo, mas como é que a pessoa vai analisar o espírito ou a alma? Não tem como. É uma parte material invisível. Como é que você vai lidar com isso? Nem a psicologia, nem a ciência em si tem condições de trabalhar, eu vou dizer assim, analisar o espírito humano ou a alma humana. Agora, a ciência pode analisar o corpo humano, mas pelo qual nós, só nos é possível, vou dizer assim, julgá-lo pelas suas manifestações. E o espírito humano, ele tem, que aqui vou chamar de três modos de proceder, que são dependentes de três poderes que vão caracterizá-lo, que são o intelecto, a afeição e a vontade. O espírito humano, que habita aqui nessa mente, como eu disse, nessa massa cinzenta, ele tem três poderes, três capacidades. A primeira delas, como eu já disse, é o intelecto. O homem deve a sua faculdade de julgar, de recordar, de imaginar, de raciocinar a esse intelecto, essa capacidade, a esse poder do espírito humano. A outra capacidade ou poder é justamente a afeição, a, ou seja, essa capacidade de sentir. Sentir o quê? Sentir dor, sentir prazer, sentir ódio, raiva, sentir amor. Tudo isto é por conta da capacidade do nosso espírito, que é dotado desses três poderes. O primeiro, o intelecto, como já disse. O segundo, a afeição. E o terceiro poder ou capacidade é justamente a vontade. Vamos chamar aqui de ato volutivo, ou seja, deve-se a essa faculdade de escolher, de rejeitar, de aceitar isto ou aquilo, de seguir o seu destino, pondo, inclusive, em prática as deliberações tomadas. A gente toma decisões. Não basta ter vontade, a gente tem que decidir. E isto só é possível por conta dessas três faculdades do nosso espírito: intelecto, afeição e, no nosso caso aqui, a vontade. E cada ato humano, isso mesmo, cada ato humano compõe-se desses três elementos que são três poderes que estão associados de uma forma harmônica na realização de qualquer ação que venhamos praticar. Quando a gente pensa, a gente age, decide, etc. e tal, não é o nosso corpo que está tomando a direção, as rédeas da nossa vida, pelo contrário, é o espírito humano que está aqui dentro, que tem essas faculdades, esses três poderes, que vai fazer com que a gente venha agir desta forma como eu estou falando. E é dever, inclusive, do intelecto julgar bem os fatos. Este juízo vem, então, servir de base aos sentimentos que têm por fim induzir a pessoa à ação. E quando a gente analisa, toda ação, porém, espera pela decisão
da vontade. Não basta ter vontade, não basta querer e ter vontade, ou seja, de uma forma separada, tem que ter vontade e tem que querer, tem que decidir. Ah, eu quero estudar, eu quero aprender. Você tem vontade disso? Tem, mas e a sua decisão? Sem essa decisão, a gente não tem condições. Porque enquanto a gente grava esse vídeo, o indivíduo, a gente vai aprender que constitui-se ou se compõe de três poderes combinados numa só unidade. E nas três divisões da pessoa, não falamos do corpo, porque cremos que o homem pode existir sem um corpo. Como assim? O homem pode existir sem o corpo. O espírito é o ego, é o homem, portanto. Já o corpo é o aliado do seu, é, é um aliado seu. O homem, ele continua a existir mesmo com a morte. A parábola, por exemplo, de Jesus, quando fala do rico e do Lázaro, mostra pelo menos essa verdade aqui de uma forma muito cristalina. Ou seja, após a morte, em dois lugares distintos, é verdade, mas o estado da consciência, ou seja, o ego ou o ser humano, a consciência continua após a morte, porque é o eu, é o homem que continua a existir mesmo sem o corpo. Mas ainda assim, o homem sem o corpo, de uma certa forma, vou colocar entre aspas, é incompleto. Tanto é que o próprio Deus julgou necessário depois haver uma ressurreição corporal, adaptados para uma nova realidade, a realidade, digamos assim, celestial. Mas ainda assim, Deus julgou por bem que o homem tivesse corpo e alma, ou corpo e espírito, fazendo com que ele seja um ser pleno, total, íntegro, isto é, inteiro. O que a gente pode ainda observar? Que o corpo nada mais é do que a oficina, a moradia do espírito. A gente precisa notar algumas características que vai diferenciar o espírito das outras criaturas. A gente já observou quanto ao corpo, e o homem não difere tanto dos animais como no que concerne ao espírito. É no espírito que vai haver essa grande diferença entre os homens, porque o homem é um animal, é uma alma. Quando fala animal, é no sentido de alma, tá, gente? É latim, a alma, né? Anima é uma alma racional. O homem é um ser racional. Eu estou evitando aqui dizer que é um animal racional, é porque algumas pessoas acham que seria associar a animais irracionais. Mas eu estou utilizando aqui como alma, um ser vivente, ou seja, é um ser vivo, tá bom? E só uso desta maneira. Qualquer emprego que eu fizer com outra distinção, eu vou aqui mencionar, se houver. Caso contrário, vai ser esta a definição da parte deste. E a gente vai ver, por exemplo, que em muitos pontos, fisicamente falando, pode haver alguma semelhança entre o homem e os animais irracionais. A questão, de repente, da composição, da carne, do corpo físico, do corpo físico, vou dizer assim. Mas a gente vai encontrar a diferença justamente quando a gente trata do espírito. E a diferença é tão grande que já não encontramos meio de compará-los entre si. E quais são, vou dizer assim, neste caso, as características que vão distinguir o homem dos animais irracionais? A consciência própria. O primeiro ponto que vai servir de distinção entre o homem e os animais irracionais, que vamos aqui falar, é justamente a consciência própria. O homem tem esse dom de fixar em si mesmo o pensamento. O homem é um ser pensante. E isto vai fazer com que ele venha ter consciência da sua própria personalidade.
A faculdade que ele tem, uma referência ao homem, tem de proferir o pronome eu. E por isso que o ego, o eu, é o próprio espírito tem essas três capacidades, esses três poderes: intelecto, feição e vontade. E isso vai fazer com que haja um abismo intransponível, já que o homem ele tem essa capacidade de pronunciar esse pronome eu, porque tem essa consciência própria, tem essa consciência da sua personalidade, e os animais irracionais não têm a consciência própria. Um outro distintivo é o poder de pensar em coisas abstratas. O homem ele pensa em coisas abstratas, não apenas em coisas concretas. Ele pensa em coisas abstratas. E este é o segundo ponto que separa o homem de outros animais. Qualquer animal pode pensar numa laranja amarela, porém não é capaz de separar a cor amarela da laranja e pensar nela independente do objeto. Se o animal pensa numa cor, será uma cor identificada com algum objeto. O homem, ao contrário, ele tem a capacidade de pensar, por dizer assim, não só na cor independente de qualquer objeto colorido, como também em outras cores abstratas, tais como coisas como ódio, amor, prazer e etc. A faculdade de cogitar coisas abstratas é um privilégio exclusivo do homem. É um privilégio que lhe abre um campo muito grande, muito vasto, vou dizer assim, de desenvolvimento que o irracional, o animal irracional, está eternamente fechado, porque ele não pode, não tem essa capacidade de pensar de forma abstrata. Tanto é que esse privilégio faz com que nós tenhamos a capacidade de produzir artes, como a pintura, como a escultura, entre outras coisas. Mas tem a lei moral, que vai distinguir o homem do animal que a gente chama de irracional. Por quê? Em terceiro lugar, o que chama atenção para esse fato é de que, veja bem, o homem, isso mesmo, o homem, ele, vou dizer assim, reconhece a existência de uma lei moral que ele está o quê? Sujeito. Por meio da lei moral, o homem tem a consciência e a ciência de diferença entre o bem e o mal. Ele pode compreender, digamos assim, o dever de obedecer à lei moral, não só pelo fato de qualquer autoridade exterior impor, mas também com um certo constrangimento interior. Nós somos constrangidos, interiormente falando, por conta dessa lei moral que está impregnada na nossa mente, no nosso coração. É justamente esse juízo pessoal que é inevitável pelo fato de conhecer o homem, a existência dessa lei. Já os animais morais, eu digo, os animais irracionais, não têm essa lei moral, porque o homem é um ser ético, por sua vez, um ser moral. Já os animais, assim como a natureza, não é ética, ou seja, não é moral. E algumas pessoas querem, às vezes, vou dizer assim, responsabilizar a natureza, como se a natureza fosse culpada disto, daquilo outro. Ah, se teve uma erupção no vulcão, é porque vai culpar agora a natureza. Para com isso, gente. A gente não pode penalizar ou culpar a natureza porque não é algo ético, não é algo moral. Da mesma forma que você não vai poder
responsabilizar os animais irracionais. Agora, os homens que são racionais, que deveriam, vou dizer assim, ter um bom senso e vivenciar de uma forma harmônica neste mundo e lidando, inclusive, com os animais irracionais. Mas existe também, vou dizer assim, a natureza religiosa do homem. O homem, através dessa natureza religiosa, vai estabelecer um ponto muito profundo em contraste entre o homem e o animal. O homem ele tem essa necessidade de adorar, de buscar o transcendente. Já o animal, não. E não é à toa que nós temos catedrais, templos, etc. e tal, porque há uma necessidade nossa de adoração, de cultuar um ente, digamos assim, superior. Agora, os animais não têm essa capacidade e essa necessidade. Mas eu queria também incluir aqui a escolha de um alvo. O homem é capaz de escolher um alvo para a vida, e é uma faculdade deste. A gente tem um alvo, a gente tem um objetivo, a gente tem meta, a gente tem um propósito. O homem ele pode ter objetivos na vida de uma forma imediata ou imediata. Já os animais não têm objetivo imediato. Não lhes é possível pensar em alguma coisa tendo outras de permeio. O alvo deles, isto é, dos animais, é sempre imediato. Mas eu preciso falar ainda sobre a intensidade da vida humana. Ou seja, ainda vai haver outras características que vai distinguir o homem dos irracionais, que é justamente da intensidade, a vastidão da vida. E como a gente pode observar isso? Quase não há termos com que comparar-se nesse sentido o homem e o racional, porque ordinariamente um animal de 2 anos já experimentou tudo o que lhe era possível experimentar na vida inteira. A vida torna-se, então, por diante, uma contínua repetição das mesmas sensações. Mas é diferente a vida humana, porque o homem, aos 2 anos, no caso a criancinha, mas o homem como um ser humano, tá? Um ser vivo, racional, ele, aos 2 anos, ele nem consegue, ele nem sequer começou a viver, já saiu, já deixou aquela fase de engatinhar, começou a andar, mas ele ainda praticamente nem começou a viver. E até os 100 anos ou mais, ele está sempre experimentando coisas novas. É essa intensidade da vida que o homem experimenta em detrimento dos animais. Em relação às atividades humanas, a gente pode observar algo notável no homem, que são as suas atividades. E a gente precisa ver que na linguagem é um privilégio exclusivo da raça humana. A linguagem, a gente pode brincar de uma forma bem diferente, porque a gente tem progresso nas nossas diversões. Você vê, às vezes, os animais brincando, mas a gente tem progresso, a gente se diverte, a gente transforma-se essa diversão em uma verdadeira arte. Esta é a grande verdade. O homem, ele tem essa capacidade intuitiva, educativa. Ele estabelece, por exemplo, os comércios, algo comercial, bancário. Ele vai desenvolver de forma inimaginável, ou seja, a esse progresso do ser humano. Mas existe agora, mudando de assunto, não mais fazendo a distinção entre o ser humano e os animais irracionais, algumas semelhança entre Deus e o homem. Porém, eu vou deixar para um outro vídeo, prometo fazer uma continuação e para não ficar, vou dizer assim, separado, embora vai estar na playlist,
mas eu vou ainda, ao gravar o segundo, como uma parte ou continuação deste, colocar no link da descrição para que você possa acompanhar esse desenvolvimento. No tocante à questão da dicotomia, este livro, eu tenho um livro aqui a imagem está desfocada, mas o fundo pelo menos está desfocado, mas tem aqui a introdução à teologia sistemática de Erickson Millard, e ele vai dizer que a dicotomia, por exemplo, do que eu estou falando agora, ele foi aquela parte, vou dizer assim, aquela crença mais antiga e a mais difundida dentro do cristianismo. Ou seja, por mais que as pessoas quer sejam a maioria hoje tricotomistas, mas não significa que imperou durante séculos e séculos, pelo contrário. É mais resultado de uma influência, vou dizer assim, grega, filosófica, do que necessariamente bíblica. E vale a pena depois, se você tiver acesso a esse material, Introdução à Teologia Sistemática, de Erickson Millard, pela editora Vida Nova, ampliar o seu conhecimento. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a gente possa um pouquinho progredir com esse tipo de pensamento, de desenvolvimento sobre este assunto de uma forma muito específica. Voltando a dizer que, embora eu, Gustavo, venha falar sobre a parte material e a parte imaterial, isto é, sobre o corpo e alma, o corpo e espírito, eu ainda assim só faço esta distinção para fins didáticos, porque eu, quando vejo um ser humano, vejo como um indivíduo, isto é, um ser indivisível, logo, uma unidade, não alguém, vou dizer assim, bipartido, por conta dessa corrente teológica chamada dicotomia, tampouco tripartido, em relação a uma outra corrente teológica chamada tricotomismo. Que Deus abençoe essa reflexão e que você possa tirar algum proveito de alguma coisa aqui que foi dito, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, que é uma continuação deste. Deus abençoe rica e abundantemente, pois é a minha oração, é o desejo do meu coração.